Quero, nesta hora, cumprimentá-lo com a paz do Senhor. Quem vos fala é o pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí. Estamos agora aqui no nosso canal do YouTube, no nosso resumo da Escola Bíblica. Estamos chegando já ao final do nosso trimestre de 2018. Estamos na lição de 12 aqui no nosso canal, do YouTube, esperando, mas trabalhando no reino de Deus. Quero convidar você, que ainda não se inscreveu no nosso canal, a se inscrever. Digite lá, Paulo.Delanhese. Ajude-nos a levar esta mensagem àqueles que precisam aprender. Curta os nossos vídeos, compartilhe ele, toque no sininho, toque lá na mãozinha gostei, envie os seus amigos também no WhatsApp e peça para eles se inscreverem, pois assim você nos ajuda a divulgar a palavra de Deus. Vamos ao nosso resumo, a aula de hoje. Temos alguns versículos de parâmetro que sempre citamos na nossa aula antes de adentrarmos a matéria. Por exemplo, Colossenses 3:23, fazer tudo de todo o coração, como se fosse para Deus. Filipenses 2:14, fazer tudo sem reclamações e queixa, pois fazemos para Deus. Efésios 2:10, fomos criados para praticar as obras que glorificam a Deus. E ainda Mateus 28:19, enquanto aguardamos a vinda do Senhor, temos de pregar o Evangelho. Hebreus 6:10, Deus não se esquece da nossa dedicação e do nosso trabalho. 1 Coríntios 15:58, quem trabalha para o Senhor pode ter certeza que será recompensado. O homem pode te dever e ficar devendo, mas Deus, ele nunca fica devendo para nós. O nosso textual está baseado em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, que nos diz assim: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bom despenseiros da multiforme graça de Deus. A verdade prática nos diz, enquanto vigilantes, aguardamos a volta de Cristo, devemos trabalhar diligentemente na causa do Mestre. Ou seja, não podemos achar que simplesmente porque o Senhor voltará, não vamos fazer nada, não vamos trabalhar. Precisamos usar os talentos e os dons que Ele nos deu para salvar almas, para levar almas ao seu conhecimento. A parábola de hoje está baseada em Mateus 25, versículo 14 ao 30, que nos diz assim: porque isto é também como um homem, que partindo para fora da terra chamou os seus servos e lhe entregou os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. Tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos, e ajustou contas com ele. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos, e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com ele ganhei outros 2 talentos. Diz-lhe o seu senhor: bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei.
entra no gozo do teu Senhor. Mas chegando também o que receberam um talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifa onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra teu talento, aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabe que ceifo onde não semeio, e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem será lhe tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então aqui está uma parábola que fala sobre os dons que recebemos. Esses talentos nada mais é, nada menos é do que aquilo que o Senhor entregou a mim e a você como ministros, como despenseiro da multiforme graça de Deus, a qual temos que negociar, a qual temos que granjear para a obra do Senhor, para quando o Senhor voltar, possamos apresentar a Ele o trabalho que realizamos e possamos receber o nosso galardão por aquilo que fizemos, como servos bons e fiéis que somos do Senhor. O apóstolo Pedro fala de nossa responsabilidade no desenvolvimento de nossos dons, ao dizer que cada um deve administrar aos outros o dom como recebeu, como bom despenseiro da multiforme graça de Deus. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Se por um lado devemos esperar ou aguardar a vinda do Senhor, por outro, enquanto isto não acontece, é nosso dever trabalhar na causa do Mestre, levando a palavra do Evangelho a todo mundo. Mateus 28, 19 e 20. E é justamente isso que o Senhor Jesus Cristo ensinou com a parábola que estudaremos hoje. Veremos inclusive que tal fazer, tal trabalho, não se trata de uma opção, mas de algo obrigatório, posto que tal ordem foi dada pelo Senhor. Precisamos desenvolver os talentos que recebemos de Deus. Não podemos enterrar o nosso talento. Não podemos achar-nos negligente na volta do Senhor, para que possamos receber aquilo que o Senhor nos prometeu como a sua igreja, como a sua noiva. Na introdução da aula de hoje, a parábola dos talentos retrata um senhor que viaja para fora do país e deixa suas posses sob a responsabilidade de seus servos. Enquanto ele estiver ausente, os seus servos deverão negociar os seus bens para obter lucro. No dia que o Senhor voltar, eles deverão prestar conta às referências sobre o longo tempo de duração da viagem. Mateus 25, 19. Desperta a questão de saber que quem estará pronto para o retorno do Senhor. Assim, uma das grandes lições da parábola dos talentos está na importância de se remir o tempo de maneira sábia, antes que Cristo volte. Não se trata de uma espera desinteressada, pois exige de cada um de nós, seus servos, que levemos adiante a tarefa de cuidar dos bens e tiremos o máximo proveito da oportunidade que nos foi confiada. Estar preparado para a volta de Jesus significa também comprometer-se com a tarefa que nos foi designada pelo Senhor. Lucas 19, versículo 13, parte B. Então, essa é a grande lição e o grande chamado que Deus tem para com a minha vida, como pastor Paulo, e para a sua vida, que me acompanha no canal do YouTube, que acompanha no seu WhatsApp, ou que nos acompanha através do Facebook. Estamos todos os dias falando do compromisso que devemos ter com o Senhor. Essas últimas 3 parábolas, a qual
viemos ministrando aqui toda semana, faz-nos a reflexão da volta do Senhor e fala que para aqueles que são negligentes serão lançados nas trevas exteriores, aonde haverá ranger de dente, ou seja, perderão a salvação, irão para o inferno. Interpretação da parábola dos 10 talentos. O contexto da parábola. A maioria dos estudiosos enfrentam dificuldades para explicar o contexto da parábola dos talentos, pois se trata de uma narrativa que expõe uma realidade econômica muito distante da nossa. Um a outro arriscou uma explicação dizendo que o procedimento adotado pelo Senhor da parábola era uma das formas que as pessoas de posse adotavam quando se ausentava por um longo período de tempo. No entanto, tal explicação não é o mais importante, e sim a sua mensagem. E qual é a sua mensagem? É que o Senhor espere que eu e você trabalhemos com aquilo que Ele colocou sobre a nossa responsabilidade. Conhecendo o sistema financeiro da época, os estudiosos destacam ainda que, embora Jesus usasse via de regra em suas parábolas imagens da vida no campo, dos trabalhadores braçais e até da família, nesta o Senhor tomou como exemplo do sistema financeiro pelo fato de que naquela época tal sistema era um assunto corriqueiro e criticado entre as pessoas. Assim, ainda que elas não estivessem posses e fossem pobres, sabiam desse sistema e entendiam também que as pessoas que tinham muito dinheiro eram as que possuíam maiores condições de multiplicar seus bens. Uma vez que desde sempre os juros de empréstimos são elevados, certamente, talvez, por isso os servos bom e fiel tenham atuado eles do mesmo com banqueiros, emprestando dinheiro a altos juros e realizando grandes negócios. Versículo 27 da parábola nos diz sobre a negociação bancária e sobre a retribuição sobre aquilo que se recebia, aonde deveria, no mínimo, se dobrar a quantia do valor recebido. A motivação e o significado da parábola. Pelo contexto escatológico em que foi contada, muito provavelmente a parábola dos talentos tem como finalidade retratar o período que abrange desde a ascensão de Jesus até a sua segunda vinda, e foi dirigida aos seus discípulos com o objetivo de alertá-los a ter uma vida pautada nos valores do Evangelho. Mateus 25, 13 ao 15. O homem rico a quem os servos se referiam como o Senhor que iria partir é uma representação do Senhor Jesus Cristo. A viagem a um país distante refere-se à sua partida para o céu após a sua ascensão. O servo era inicialmente os 12 discípulos, a quem Jesus dirigiu a parábola, e num sentido mais amplo, refere-se a todas as pessoas nascidas de novo. Os talentos são os dons que o Senhor entregou aos seus servos, inclusive a nossa palavra, talento, com o sentido que conhecemos, vem desse uso que o mestre fez da expressão. A volta do Senhor dos talentos seria o equivalente à segunda vinda de Cristo, enquanto a recompensa ou castigo seria uma representação do destino dos salvos e dos não salvos. Versículo 20 ao 27. A aprovação elogiosa que o Senhor fez aos seus servos no seu retorno refere-se aos galardões que se pode esperar do julgamento das obras no tribunal de Cristo. 2 Coríntios 5,10. Já a condenação do servo que negligenciou sua responsabilidade em relação ao talento é uma advertência contra o não uso ou o uso indevido dos dons. Versículo 28, 30, como também em Mateus 7, 21 ao 23. Então, esta parábola, essa história,
contada por Jesus, esse senhor e esses servos, é uma alegoria da igreja. É uma figuração daquilo que representa nós, como noiva, como servos, como homens e mulheres de Deus, que fomos escolhidos por esta grande obra que começou com os discípulos em Jerusalém, como disse aqui. Esses talentos é os galardões que a igreja receberá se for fiel. E o castigo, como já dissemos, é a perda da salvação por ser negligente ao chamado que o Senhor os fez. O subsídio exegético nos diz assim: a palavra grega paraton, usada somente por Mateus, é uma moeda de alto valor, dependendo do metal do qual é feito, em contraste com a palavra que Lucas usa, a qual tinha consideravelmente menos valor. Lucas 19:13. É certo ponto, um talento era igual a 6.000 denários, sendo o valor de um denário o salário de um dia para os trabalhadores. Veja Mateus 18, 23 ao 28. Em nosso idioma, usamos a palavra talento para nos referir à habilidade que a pessoa tenha, sentido este proveniente desta parábola. Emprestar dinheiro para ganhar juros e enterrar tesouros de moeda eram práticas comuns nessa época. Quando o nobre volta, cada servo trata de senhor. Para os eleitores de Mateus, conotava a divindade de Jesus. Embora todos o chamem de Senhor, nem todos são servos fiéis. Todo aquele que trabalha fielmente nos negócios do reino é aprovado e convidado a entrar no gozo do seu Senhor. Mateus 25, versículo 21 ao 23. O servo infiel afirma que sua inação é resultado de medo do Senhor, que teria ficado bravo. Se o servo tivesse investido o dinheiro no empreendimento improdutivo, em vez de arriscar a perder, ele enterra o tesouro como garantia. Mateus 13, 44. Mas ele se condena com as próprias palavras. O Senhor o chama de mau e negligente servo. Mateus 25, versículo 26. Fazer o trabalho do reino obtém abundância na consumação do tempo, do fim, ao mesmo tempo que a negligência ou a preguiça é recompensada com a danação eterna. Jesus ensinou que a prática da justiça e do perdão gracioso de Deus são indispensáveis para a salvação divina. Mas, se formos negligentes, não receberemos essa bênção. Seremos deixados de lado. Seremos rejeitados pelo Senhor se não prestarmos atenção no chamado que o Senhor nos fez e o compromisso que devemos ter na sua obra, usando a nossa capacidade para o reino de Deus. O Senhor reparte seus talentos segundo as nossas capacidades. A parábola dos talentos nos ensina uma grande verdade sobre o nosso potencial, isto é, aptidão. É a possibilidade que cada um possui de realizar uma tarefa. Por isso o texto fala que a quantidade de talentos foi repartida a cada um segundo a sua capacidade. Versículo 15. Deus não concede um talento a uma pessoa sem que esta tenha condições de desenvolver e nem requer de alguém uma tarefa para a qual a não tem o chamado. Qual é o seu talento? É uma pergunta. Qual é a sua capacidade? Então, outra pergunta. Ou seja, se você recebeu algo de Deus, é porque Deus sabe que você tem como desenvolver. Deus conhece o seu talento e sabe até onde você consegue ir. Não adianta dar desculpa dizendo que você não tem tal capacidade. Contente-se com o seu talento, pois você o recebeu do Senhor, de acordo com a sua capacidade, como já dissemos. A esse respeito, a parábola mostra a diferença de responsabilidade.
pois diferimos um dos outros na quantidade de dons recebido. Note que apesar de os servos terem recebido uma quantidade diferente de talentos que foram distribuídos de acordo com a capacidade pessoal de cada um, a recompensa pela dedicação de cada um deles, a tarefa foi igual. Porque o Senhor é justo e Ele retribui por aquilo que Ele nos deu, pela recompensa, desde que não sejamos negligentes. Porque Deus não tem compromisso com negligente. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. A capacidade do homem por Deus. Desde o livro de Êxodo, a Bíblia apresenta o agir de Deus na vida de homens com a finalidade de capacitá-los para o exercício de uma atividade. 30 ao 35 nos mostra o texto da capacitação divina de Bezaleel e Aliobe, dizendo que Deus lhe deu habilidade para fazerem trabalhos manuais, engenhosos e específicos, além de capacidade para criar invenções, diante da grande tarefa que tinha diante de si, em liderar o povo de Deus. Apesar de ter sido escolhido para desempenhar tal papel, Salomão pede ao Senhor que lhes dê sabedoria. 1 Reis 3, 6, 9. Assim também o apóstolo Paulo reconhece de forma humilde que não somos nós capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. 2 Coríntios 3, 5. Esta é a atitude que se espera de quem realmente tem um chamado da parte de Deus. Reconhecer que a nossa capacidade vem de Deus. Então, tudo que temos, tudo que fazemos é por Deus, através de Deus, porque Ele nos escolheu, porque Ele nos chamou e nos capacitou. O acerto de contas, a responsabilidade de desempenhar uma missão na obra de Deus é de tal envergadura que a parábola que estamos estudando fala do acerto de contas dos servos de Deus com o seu Senhor e mostra algumas verdades interessantes. Entre elas, a de que os homens podem até receber dons desiguais, mas devem desenvolvê-los e entregá-los com a mesma diligência, pois os que fizerem a vontade do seu Senhor receberão a mesma remuneração, ou seja, serão recompensados iguais. Versículo 21 ao 23. De igual forma, o negligente, independente de quanto recebeu pela sua maneira de lidar com o talento, também será punido. Versículo 28 ao versículo 30. Serão julgados por falta de capacidade e serão condenados. Não haverá segunda chance. A oportunidade que você tem, que eu tenho, é agora. Não podemos ser negligentes com aquilo que o Senhor colocou sobre as nossas mãos. Subsídio bibliológico. Os 3 servos receberam seus talentos. Mateus 25, 15. Cada um deles trabalharia e administraria os bens conforme a sua capacidade pessoal, como viemos falando. Aquele senhor deixou aqueles talentos em suas mãos para serem cuidados e negociados. Não há acepção nem discriminação. Cada qual negociaria da melhor forma possível com aquilo que recebeu para trabalhar. Cada qual deveria preocupar-se apenas com o seu trabalho e procurar fazê-lo bem. Não pode haver espaço para inveja, ciúmes e porfia entre os servos de Cristo, que são coisas típicas de pessoas carnais. Gálatas 5, 19 ao 21. A entrega dos talentos representava não só a confiança, mas significava o teste que provaria a fidelidade de cada um deles. Os servos de Cristo na terra, da mesma forma, são selecionados para trabalhar com os talentos recebidos. E o Senhor espera que os mesmos trabalhem e façam multiplicar os bens do Senhor. Ele chama
e seleciona pessoas como quer. Então o Senhor nos chama como Ele quer e faz como Ele quer. Não adianta eu ou você falar que não tem capacidade. Se o Senhor chamou, Ele sabe que você tem. Trabalhando até o Senhor voltar, usando os talentos segundo a nossa capacidade. Assim como a distribuição dos bens foi proporcional à capacidade de cada um dos seus servos, de igual maneira espera-se que a sua utilização obedeça a mesma regra. Ou seja, os talentos devem ser usados de acordo com a capacidade de cada um. A respeito do trabalho, com a expansão do reino de Deus, o Senhor reparte talentos segundo a nossa capacidade e os requer na mesma medida, pois a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Lucas 12, 48, parte B. Ciente de sua obrigação, os 2 primeiros servos, não sabendo quanto tempo seu senhor estaria ausente, tão logo ele se foi, começaram a negociar imediatamente e empregaram seus talentos, ou seja, eles negociaram e não descansaram enquanto não dobraram o que tinham recebido. Versículo 20 e 22 do capítulo 25 de Mateus. Em ambos os casos, os talentos foram devidamente empregados. Se o servo que recebera um talento tivesse feito o mesmo, certamente o seu desempenho seria semelhante. Versículo 26 e 27. O grande problema desse servo foi a sua negligência. O grande problema desse servo foi não seguir o exemplo dos outros e nem obedecer o seu senhor. Advertência: de quem haverá uma prestação de conta. Por mais que tenha demorado, o senhor daqueles servos voltou e chamou-os para ajustar contas com eles. Versículo 19. De modo semelhante, Cristo não nos chamou para que fiquemos ociosos, pois Ele chamará cada um a prestar conta de seu trabalho na obra de Deus. Lucas 12, versículo 48, parte B, 2 Coríntios 5, 10. A parábola nos adverte para o fato de que recebemos algo de Cristo, ou seja, dons e talentos, com a finalidade de trabalharmos para Ele, pois a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. 1 Coríntios 12, 7. É necessário atentar para esta verdade, pois o dia de prestar conta chegará e todos nós seremos examinados. Todos nós passaremos diante do trono do julgamento para sermos examinados, para ver o que fizemos com aquilo que o Senhor colocou sobre as nossas mãos. Está certo que o julgamento desse trono não é o julgamento de perdição, de condenação. Esse julgamento aqui é um julgamento apenas para se averiguar o que fizemos com o talento que recebemos. Se teremos direito de galardões ou não, se as nossas obras foram de palhas ou feno, ou se é obras que resistem ao fogo. Como que é a sua obra? Recompensa no tribunal de Cristo, além de ser uma responsabilidade de trabalhar no reino de Deus, é um privilégio. Os elogios que o Senhor fez ao servo no seu retorno, versículo 21 e 23 do capítulo 25 de Mateus, lembra dos galardões que, como seus servos, podemos esperar no dia do julgamento de nossas obras no tribunal de Cristo. 1 Coríntios 3, 12 e 15, também 2 Coríntios 5, 10. Alegremos-nos com essa verdade. Então o Senhor diz a mim e a você que, como servos, como aquele que recebemos o talento de Deus, como aquele que recebemos o chamado de Deus para a obra que o Senhor nos chamou, devemos nos regozijar e devemos nos alegrar, porque o Senhor que nos capacitou, o Senhor que nos nomeou os seus talentos para cuidarmos, Ele volta e Ele perde conta. E se eu
e você fomos achados fiéis, seremos recompensados. Teremos pedras preciosas na nossa coroa, mas só depois do Senhor averiguar o que fizemos com o talento que recebemos. Amém? Vamos à conclusão? Uma vez que Jesus não estabeleceu uma data para a sua volta, ele pode vir a qualquer momento. Mateus 24, 36, Marcos 13, 32, Atos 1, 7. Todavia, sempre há tempo suficiente antes que Cristo venha, para os que forem servos, bons e fiéis, duplicarem os talentos que o Senhor lhes confiou. Olha que coisa linda, fantástica e maravilhosa. Não sabemos que hora o Senhor virá. Não sabemos o momento que Ele nos pedirá conta daquilo que Ele colocou sobre as nossas mãos, mas sabemos que Ele virá. E outra, Ele pode vir para o arrebatamento da igreja e arrebatar toda a igreja, mas Ele pode vir só para mim agora. Eu posso fechar os olhos, eu posso morrer, você pode morrer, e o arrebatamento terá acontecido para você. Não haverá mais obra após a sua morte. O que você fez, você fez. O que você não fez, você não fez. Então, se você não fez até agora, se você ainda tem sido um servo e uma serva negligente à obra do Senhor, é hora de você rever as suas ações. É hora de eu rever as minhas ações e me colocar na posição de homem e de mulher de Deus, porque o Senhor virá e nos julgará segundo as nossas obras. Amém? Deus abençoe a todos. Pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí. Se ainda não está inscrito no meu canal do YouTube, se inscreva. Digite lá, paulo.delanhese. Compartilhe os nossos vídeos com seus amigos no WhatsApp, no Facebook, no Twitter, no Instagram. Peçam para eles se inscreverem. Se ele não sabe, ensine. É fácil. Entre lá no canal do YouTube e digite paulo.delanhese. Vai aparecer o nosso vídeo. Ao lado dele está escrito se inscrever. Clica em cima. Pronto, clica no sino. Dá um joinha lá. Se quiser fazer um comentário, faz um comentário, pois assim você nos ajuda a levar uma mensagem de esperança. Amém? Até o nosso próximo vídeo.